Olá, povo de Deus. Sejam todos bem-vindos. Esse é um vídeo em que nós vamos apresentar um texto bíblico, mas em primeiro lugar quero saudar a todos com a paz do Senhor e a você que nos ouve. Eu gostaria que prestasse bem atenção no texto lido. Nós vamos fazer uso da palavra de Deus. Um texto que está escrito em Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5, que fala sobre um centurião que demonstra fé. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize-me apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai; a outro: venha, e ele vem. Diga ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isto, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Esse texto nos fala do centurião, onde tinha muita fama, né? Pessoa muito organizada, pessoa que tinha uma vida comum entre pessoas, mas que se destacava pela sua posição social. Ele mesmo falou para Jesus, quando ele pediu ajuda de Jesus por um servo seu. Ele poderia pedir ajuda a Jesus pelo seu filho, sua mãe ou pai, esposa, mas naquele momento, aquele homem demonstra um amor, uma compaixão tão grande por aquele servo, que foi notável. Imagine você com um servo que está enfermo. O máximo que um patrão faz é dizer: vá para casa, vá para o médico, se medique, se cuide, se trate e volte quando você estiver melhor. Mas este homem, ele foi notavelmente cheio de compaixão e empatia. Mostra a palavra que aquele homem, quando chegou até Jesus, ele pediu ajuda a Jesus pelo seu servo. Olha o que ele disse. Quando Jesus entrou, ele se dirigiu a Jesus, pedindo-lhe ajuda. Um homem com a posição social como essa, um centurião. Ele mandava em muitos soldados, tinha uma posição alta, uma patente maior. Ele mesmo disse isso. E ele pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Aquele servo, ele não estava andando, estava paralítico. E logo que ele pediu ajuda, Jesus não fez outro comentário a não ser dizer: eu irei. Olha o que Jesus se dispôs a fazer. Eu irei curá-lo. A paralisia daquele homem foi apenas para que aquele centurião tivesse um encontro com Cristo. Foi a medida que Deus usara para que aquele centurião tivesse um encontro com o dono da saúde, aquele que podia dar saúde.
E a Bíblia diz que logo que Jesus disse, eu irei, eu acredito que Jesus já sabia qual era a resposta daquele homem. Mas, quando ele disse, eu irei, está escrito que aquele homem se incomodou pela disponibilidade de Jesus entrar na sua casa. Ele disse, eu não sou digno. Ele colocou Jesus acima do seu poder. Ele colocou Jesus no lugar em que Jesus merecia, que é acima do seu poder. E ele disse, eu não sou digno, porque eu também sou homem que tenho autoridade. Ele quis dizer que Jesus era um homem cheio de autoridade. Olha o que o homem disse. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Imagine que ele não se sentiu digno de receber o dono da vida, de receber aquele que podia dar saúde. Ele creu tão somente que o próprio Jesus testificou de que aquele homem teve uma fé fora do comum. E dissera o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Mas, porém, entretanto, todavia, dize-me apenas uma palavra, e o meu criado sarará. Apenas uma palavra. Ele não queria mais, ele só queria uma palavra: ser curado. Ele só queria uma palavra. E Jesus fez muito mais. Jesus queria ir na casa dele. Jesus não queria apenas curar o servo, mas Jesus queria entrar na sua casa, entrar na sua vida, na sua intimidade e fazer parte da sua intimidade. Olha o que Jesus disse: eu irei. Aleluia. E Jesus, quando dissera isso, ele disse: eu não sou digno que tu entre na minha casa. Eu não sou digno que tu se incomode com a minha intimidade, com aquilo que me traz alegria ou tristeza. Sabe lá o que esse homem passava na sua casa, no seu lar, embora tendo posição social e dinheiro? O homem não tem tudo quando tem apenas dinheiro. Dinheiro não é tudo na vida de um homem. Posição social não é tudo na vida de um ser humano. Mas ter Jesus na sua casa, debaixo do seu teto, sob a sua direção, andar na direção de Jesus e com Jesus na vida, é tudo sim. E ele disse: eu não sou digno. Ele quis dizer: Jesus, tu és maior do que eu. O Senhor é Senhor, eu sou apenas criatura. E Jesus dissera, ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: olha o que Jesus passou para aquelas pessoas que estavam ao seu redor, todo sedento por ouvir uma palavra. Digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel. O que Jesus quis dizer com isso? Eu não encontrei nenhum religioso. Eu não encontrei ninguém com tamanha fé, mesmo sendo religioso. Eu quero dizer para vocês que posição não lhe informa poder. Posição social não é tudo. Dinheiro não é tudo. Mas fé mexe com a sua estabilidade. Fé mexe o coração do mestre. Fé faz o mestre ir até você, ir até a sua casa, resolver os problemas, colocar tudo em ordem, dar saúde até mesmo para os servos. E aquele homem tinha fé o suficiente. E Jesus disse: nem mesmo em Israel eu consegui encontrar alguém com tamanha fé. Que nós tenhamos fé
suficiente para alcançar a misericórdia, a compaixão do Mestre, porque fé, sim, te leva até Jesus. A palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, que nós possamos ter a fé suficiente para atrair o Mestre para a nossa casa, para nossos planos, para os nossos projetos, e nós sejamos dependentes dele para tudo que nós formos fazer. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e que o Espírito Santo de Deus continue te abençoando de uma forma toda especial. Um grande abraço e até o próximo encontro com Deus.